Bem-vindos de novo. Vamos continuar nossa leitura de Romanos capítulo 8. Na verdade, a leitura de Romanos capítulo 7, agora a gente vai para o capítulo 8. Acredito que vai ser algo que vai complementar muito a nossa visão a respeito das boas novas. Mas o título dessa parte de Romanos 8, no início a gente já vê na Bíblia NVT, aliás, que é a vida no Espírito. Então aqui a gente vai entender melhor como viver agora a vida em Espírito, a vida em Jesus Cristo, a vida que Jesus, na verdade, preparou para você, preparou para mim, certo? Então vamos lá. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Versículo 3. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Então, a nossa natureza humana não era capaz de sustentar a lei do Espírito. Por quê? Porque o Espírito estava morto, ele estava desconectado de Deus. E o Espírito agora, ele ganha vida, porque o Espírito Santo habita em seu Espírito. Como a Bíblia diz também que aquele que se faz um com o Senhor, um Espírito com o Senhor é. Então você se faz um só com o Senhor e o seu Espírito, junto com o Espírito Santo, se fundem em uma só pessoa, criando uma nova humanidade, criando um novo ser, um novo tipo de ser humano. Então vamos lá. Continuando o versículo 3, por isso Deus fez com que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu Filho à semelhança da nossa natureza pecaminosa e humana e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Como que ele declarou o fim do domínio do pecado? Porque ele morreu, ele ressuscitou. E ele está à destra de Deus intercedendo por nós todos os dias. A questão é, como e quem me garantiu e quem me garante que eu sou livre do pecado se eu ainda peco? Você ainda peca, nós ainda pecamos. Se existe algum pecado em nós, é porque ainda nós consideramos a natureza adâmica, nós ainda consideramos a natureza carnal como a primordial, como a natureza superior. Então, se a gente considerar a natureza do Espírito, a gente entende que o Espírito Santo ele consegue nos influenciar de tal maneira que a gente consegue ser livre de todo o tipo e de toda a espécie de pecado. Porque é para isso que Jesus veio fazer, é isso que Jesus veio fazer. Nos libertar da lei do pecado e da morte para nos conduzir uma vida de vida e paz em Cristo Jesus. Então o versículo 4 diz o seguinte, de modo que nós, que agora não seguimos mais a natureza humana, que natureza que você não segue mais? A humana, a adâmica, a caída. Mas sim o Espírito, possamos cumprir todas as justas exigências da lei. Que tipo de lei que Romanos está dizendo aqui, que Paulo está falando? A lei não é a lei mosaica, mas sim a lei de Deus, que é a lei de amar o próximo como a si mesmo e Deus acima de todas as coisas. Porque o próprio Jesus disse que se a gente amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, não existe lei sobre isso. Ou seja, não existe nenhum mandamento imposto para você a qual, se você obedecer, você morre. Somente a lei de Moisés é que tinha penalidade, mas a lei de Deus, que dizia onde ele era o único Deus e nós deveríamos amar o nosso próximo, não existe penalidade, só existe recompensa, só existe vida e paz. É essa ligação que Jesus veio fazer entre você, entre mim, entre ele mesmo, certo? Vamos lá, versículo 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Olha que interessante. Aqueles que são dominados pelo Espírito não ficam pensando naquilo que eles fizeram de ruim. Aqueles que são dominados pela carne pensam o que eles fazem de ruim. Mas aqueles que são dominados no Espírito são aqueles que pensam em como agradar o Espírito. Olha que interessante. Se a gente parar de pensar o quanto nós desagradamos a Deus e nos considerarmos de fato como Cristo aqui na Terra, como uma pessoa que ainda e sempre vai ser uma pessoa que agrada o Senhor em espírito, porque o sacrifício de Jesus foi uma vez por todas, foi o sacrifício suficiente, foi o sacrifício que nos ligou definitivamente a Deus. Se a gente nos considerar como Jesus na Terra e ligados a Ele, nós devemos nos considerar também as coisas aceitáveis ao Senhor, as coisas que nós somos
aceitáveis a Ele. Nós somos aceitáveis ao Senhor por causa do sacrifício de Jesus. E se eu me considero uma pessoa ainda pecadora, ainda pecaminosa, eu estou considerando a velha natureza que já morreu em Cristo Jesus. Mas Luiz, se eu ainda peco, como a velha natureza foi crucificada? Crucificado nos meus pensamentos, crucificado no meu modo de pensar. Porque a metanoia não vem se você mudar as suas atitudes. A metanoia vem em mudar os seus pensamentos e a forma de você pensar sobre si mesmo. Porque quando você muda a forma de pensar sobre si mesmo, você muda as suas atitudes. O foco não é a sua atitude. O foco não é você deixar de pecar porque você quer deixar de pecar. O foco aqui é você deixar os pensamentos adâmicos, ou seja, pensamentos antigos na natureza adâmica de lado, para receber os pensamentos de Deus e a fortaleza de Cristo que Ele conquistou para você. Então vamos lá. 6. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente, olha isso, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois, olha o versículo 7, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, ela sempre é inimiga de Deus. Nunca obedeceu à lei de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Então, se você ainda pensa que você é um pecador, se você ainda pensa que você precisa ser redimido e remido por Deus de novo, ou seja, você precisa de um derramar de Deus de novo, sendo que você já tem o Espírito Santo, eu julgo que todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo já têm o Espírito Santo vivendo nelas, já é um com Deus. Mas a questão é, se você é um com Deus e ainda pensa dessa forma, é impossível você sair do pecado, é impossível você agradar a Deus, porque você pensa da forma errada. Você ainda pensa com a mentalidade da antiga aliança, sendo que Jesus já fez e já conquistou essas coisas para você. É uma questão de fé, de você entender isso e de você acreditar nisso, de você acreditar nessa fé. Versículo 8. Por isso aqueles que estão debaixo, ou melhor, versículo 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito Santo habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Ou seja, se você pertence, se você está com o Senhor, se você quer ser santo, se você quer uma vida nova com o Senhor, isso significa que você tem o Espírito Santo. Ninguém é convencido disso estando no mundo, estando fora de Jesus, tá? Fica tranquilo, você está bem. Versículo 10. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhe dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Vocês foram declarados justos diante de Deus por quê? Porque vocês fizeram algo para merecer ou porque vocês creram na mensagem que foi pregada? Vocês foram declarados justos porque vocês deixaram de pecar ou porque vocês mudaram o pensamento de vocês para que vocês entendam o quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus? Porque eu só consigo entender a vontade de Deus e aquilo que Deus fez para mim quando eu mudo a minha forma de pensar. E as boas novas é justamente essa. As boas novas recebam o reino de Deus, mudem a forma de pensar. Né? As boas novas, ela não tem a ver com você mudar as suas atitudes. As boas novas, ela tem a ver com aquilo e qual e como você pensa sobre si e sobre aquilo que Deus fez por você. Entenda isso. Versículo 11. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio deste mesmo Espírito que habita em vocês. Ou seja, se existe algum tipo de pecado ou até mesmo enfermidades, o Espírito de Deus, ele que habita em você, ele é capaz de ressuscitar o seu corpo dos mortos, entre aspas, né? Ou ressuscitar o seu corpo para que ele tenha vida, mesmo estando com um corpo contaminado em pecado. Então, o sacrifício de Jesus Cristo, ele fala muito mais alto do que a desobediência de Adão. Muito mais alto. E o problema é que a gente ainda não crê, a gente ainda não entendeu e não decidiu acreditar nisso. E é por isso que não funciona. Porque você não decidiu ainda acreditar que essa é a verdade do Evangelho. E se você acreditou nisso,
significa que você está andando um pouco mais nisso e você vai ser livre, sim, destes seus pecados, até que o pecado seja de forma inconsciente sobre sua vida. E se por um acaso existe algum pecado inconsciente que você precisa ser liberto, não se preocupe, porque lá em Hebreus capítulo 9, do 15, versículo 15 em diante, fala que uma vez por todas Jesus fez um sacrifício e esse sacrifício que ele fez foi justamente para tirar a culpa de pecados ignorantes. Então o sangue de Jesus te purifica de todo pecado que você não sabe que está cometendo. Mas todo pecado que vem à sua consciência, é necessário você reformar a sua mente e mudar as suas atitudes mediante um modo de pensar e não um modo de agir. Tá? Muitas vezes a igreja quer tomar conta, a igreja que eu digo de uma forma geral, a igreja cristã mundial, né? a cristã do mundo, do Senhor. Então, muitas vezes os líderes, ou até mesmo bem intencionados, querem tratar o pecado como se ele fosse a causa, né? E não a raiz. Então, pelo fato da causa, eu vejo um pecado e aí eu tento me distanciar desse pecado e eu não consigo fazer isso. Eu não posso, eu não tenho forças. Por mais que eu faça algumas vezes, uma hora ou outra eu vou retroceder, eu vou cair. Mas se eu mudar a minha forma de pensar e mudar o meu entendimento sobre mim mesmo e sobre o Senhor, eu naturalmente largo o pecado. Eu não me esforço para isso. Certo? Então o versículo 12 diz o seguinte: portanto, irmãos, vocês não tentem fazer o que a natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se contudo pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Pelo poder do Espírito, ok? E só posso agir no poder do Espírito se eu acreditar neste poder. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos e medrosos, mas sim o Espírito de Deus que adotou como seu próprio filho. Agora nós o chamamos de Pai, pois o seu Espírito afirma em nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, nós somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Então, tudo que Cristo tem, eu deveria ter. E a gente só não recebe aquilo que Jesus tem porque a gente não acredita de fato que é nosso. O segredo aqui é entender que o Espírito Santo, ele habita em você e tudo que Jesus teve na terra, você também tem direito. Como a palavra mesmo diz que o discípulo, ele não é mais do que o seu mestre. Porém, o discípulo bem treinado será igual ao seu mestre. Esse é o segredo. Se não posso ser mais do que Jesus, porque ninguém pode ser mais do que Jesus mesmo, eu posso ser, no mínimo, ou no máximo, aliás, parecido com ele. Será como Jesus. E como que Jesus viveu na Terra? Ele viveu em plena santidade, em plena justiça, em pleno amor, amando o próximo, amando a si mesmo e amando ao Senhor, amando a Deus. Então vamos lá no versículo 18. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos irá revelar mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. O que isso quer dizer? No versículo 19 aqui fala a respeito dos filhos de Deus que serão revelados. No original a palavra aqui filhos quer dizer ruios. São os filhos maduros, matutados já. São filhos experimentados na palavra. Como também diz lá em Hebreus, que o alimento sólido é para os maduros, a qual pela constância de fazer sempre a mesma coisa, eles alcançam a maturidade, a qual eles serão perfeitos no sentido de maduros, no sentido de perfeitos de maturidade, tá? Não perfeitos de perfeição sem cometer erros, né? Porque todo mundo aqui vai cometer erro. Porém, você pode ter uma vida sem pecados e sempre com maturidade, né? E sempre maduros diante do Senhor. Então, a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos ruios, dos maduros em Deus, certo? Vamos lá, versículo 20. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus por uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como dores de parto,
E nós, o que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito, e nós, como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebamos essa esperança. Quando fomos salvos, se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo, ainda não temos. Devemos fazê-lo com paciência e confiança. O apóstolo Paulo aqui está dizendo a respeito da vinda do Senhor, certo? Versículo 26. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos por palavras. Em algumas traduções está escrito inexprimíveis. E o Pai, que concede cada coração, conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou. Depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu a sua glória. Olha que interessante. Quando você estava perdido nos seus pecados, o Senhor te chamou. E quando você aceitou esse chamado, ele te declarou justo através do sangue de Jesus, através do sangue dele, através do sacrifício dele. E quando ele te declarou justo, ele lhe deu o Espírito Santo para você, ou seja, ele lhe deu a sua glória, a glória dele. Capaz de fazer as mesmas coisas, os mesmos sinais e principalmente fazer a mesma bondade que Jesus fazia na terra. Essa é a responsabilidade nossa, essa é a responsabilidade da igreja. Nada pode nos separar do amor de Deus, ok? Então, o que podemos dizer de todas essas coisas maravilhosas? Versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Não sou eu que me declaro justo, não faço nada para Deus, para ele me declarar justo. Na verdade, eu sou declarado justo porque eu acredito no Senhor e acredito que ele fez essas coisas para mim. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Jesus Cristo morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Deus? Serão as aflições, as calamidades, as perseguições, ou a fome, a miséria, o perigo, ou a ameaça de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe o que significa mais do que vencedores? Significa que você não entrou no ringue e saiu de lá vitorioso, sem mesmo entrar no ringue. Eu dou sempre esse exemplo para quem me pergunta, e eu vou falar isso agora. Mais do que vencedor significa que, imagina um campeonato de MMA, que é porrada e sangue para todo lado. E imagina que Jesus entrou como lutador. Ele foi e venceu adversário por adversário. Ele sofreu, bateram nele, fizeram muitas e muitas coisas. Mas no final de tudo, ele foi o campeão e segurou o troféu. Ele segurou o cinturão, né, de vencedor. E aí ele conquistou isso. O que é mais do que vencedor? Jesus, ele é o vencedor. Ele é o campeão, ele é o vencedor. Mas o que é mais? Quem é mais do que vencedor? Mais do que vencedor é a família dele, que usufrui de todo o dinheiro que ele ganhou nesse campeonato, e usufrui de toda a fama, e usufrui de tudo que Jesus conquistou. Então, quando a Bíblia nos diz que somos mais do que vencedores, é justamente isso. Você não entrou no ringue, você não pagou o preço, você não fez nada para merecer. Ele mereceu e doou tudo que ele tem para você. Vamos lá, seguindo. Versículo 38. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus
que é revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu ainda completo essa lista de Paulo, eu ouso completar ainda essa lista de Paulo, falando que nem o pecado pode separar você de Deus. Mas, Luiz, a Bíblia não diz que as suas iniquidades me fazem separação de vocês. Nós estamos falando do novo concerto, não do antigo. O antigo concerto, você pecou, você paga. No novo concerto, você pecou, Jesus pagou. Agora, isso me dá liberdade para viver no pecado? Esse assunto a gente já falou sobre os vídeos passados. É claro que não, porque não faz mais parte da sua natureza. Mas se por um acaso você pecar, calma. Em 1 João 2 diz que existe um advogado fiel e justo, que é Jesus, capaz de purificar você de todo pecado e injustiça. Agora, como eu consigo ser livre do pecado, então, sendo que eu não devo ligar para o pecado, sendo que eu não devo dar atenção, eu tô pecando. O que eu faço? O que exatamente eu faço? Entenda isso. Quanto mais você contempla o pecado, mais pecado você vive. Quanto mais você contempla os seus erros, mais erros você comete. Então, é esse desafio que eu quero propor para você. Você precisa entender que quanto mais você foca em Jesus, mais parecido com Ele você é. Então, efetivamente, o que eu devo fazer? Quando eu peco, eu não devo ligar? É exatamente isso. Quando você peca, você não liga para o seu erro, porque você quer sair do pecado. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você quer sair do pecado. Então, se eu disser para você agora, tá tudo bem, viva em um pecado que Deus te perdoa. Duvido que você vai sair daqui agora e ir para algum lugar e fazer qualquer tipo de pecado. Por quê? Porque essa não é a sua natureza. A sua natureza de nova criação diz para você que pecar é errado. Diz para você que pecado é maligno. A nova natureza diz isso. Mas o que eu quero dizer é que quanto mais você contempla que você errou, mais você vai errar. E mais fora da vontade de Deus você vai estar. Então, quanto mais eu olho para a cruz e olho para o sacrifício de Jesus, mais curado eu sou. Isso é um exemplo de quando Moisés levantou a serpente de ferro. E quando ele levantou a serpente de ferro, todas as pessoas, só pelo simples fato de olharem para a serpente, elas eram curadas da picada das serpentes. Olha que interessante. Então, quando eu quero dizer a respeito de você não ligar para o pecado, eu quero dizer para você não dar uma importância como se isso dependesse da sua vida. Como se isso, como se você tivesse que ficar olhando para o pecado para não pecar contra Deus. Isso é irracional. Eu não fico olhando para o pecado para ver se eu estou desagradando a Deus. Eu vivo com Deus e eu ando com Ele e Ele me tira do pecado. É simples. Então, se você confia suas finanças para Deus, se você confia um relacionamento para Deus, se você confia quando você vai ministrar a palavra do Senhor, você confia que Ele vai falar através de você. Se você confia em Deus quando você ora pelas pessoas, por que você não confia também em Deus na sua vida espiritual? E deixa com que Ele tire você do pecado, e não você ser liberto do pecado por si mesmo. Porque ninguém conseguiu até hoje, desde Adão. Então, existe essa maneira, a única maneira é confiar e crer que Jesus te livra do pecado. E quando você confia e acredita no Senhor, você é livre. Eu tive a primeira experiência com o Senhor que eu tive nesse sentido de graça foi há alguns anos, foi mais ou menos uns 5, 6 anos. E eu falei assim, Senhor, eu não consigo mais ser livre do pecado, eu peco sem querer, eu peco por querer, eu tenho algumas questões de pecado ainda na minha vida. E eu falei assim, Deus, a responsabilidade de me purificar vai ser, a partir de hoje, vai ser sua, não vai ser mais minha. Eu confio no Senhor, eu estou buscando o Senhor, mas eu não consigo ser uma pessoa melhor. E a partir do momento que eu deixei com que Deus fizesse isso na minha vida, deixei com que o Senhor fizesse isso para mim, eu consegui sair do pecado. De novo, eu não consegui por mim mesmo, mas pelo Espírito Santo que habita em mim. E é o que está escrito lá em Efésios 2. Efésios 2 fala que a salvação veio por meio da fé, não por obras, para que nenhum homem se glorie. Se eu tivesse a condição de falar, eu vou tomar vergonha na minha cara e eu vou largar o pecado, eu posso chegar diante de Deus e falar, Deus, eu larguei o pecado porque eu tomei vergonha na cara, entendi a sua mensagem, e eu larguei o pecado porque eu consegui. E ninguém pode chegar diante de Deus e falar, eu consegui.
porque ninguém consegue. Somente o Senhor pode te purificar. Então, se você entende que você precisa ser livre do pecado, largue as rédeas de tentar ser livre do pecado. Isso também é orgulho. Você querer ser livre do pecado também é orgulho. Ser livre pelas suas próprias forças, eu digo. Também isso é orgulho. Largue isso para Jesus, para que Ele consiga, de uma vez por todas, te santificar. Bom, mas já que você acompanhou até aqui, então se inscreve no canal, dá um like, isso ajuda bastante para que o vídeo seja um pouco mais relevante, né? Tenha uma relevância para as pessoas e alcance mais gente, tá?